Oi, gente! Hoje vamos conhecer um pouquinho mais da vida de mulheres incríveis, estas que ao lado de seus esposos desenvolvem um excelente trabalho frente à obra de Deus. Vem comigo para o quadro Fala, Pastora! Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com ela, que é linda, maravilhosa. Ela é pastora ali na Adipel, Goiânia, Parque Sul. Ela é casada com o pastor Reinaldo Batista, é mãe do Reinan e também da Rafaela. Estamos aqui hoje com muita alegria, com muita honra com ela, com a pastora e cantora Josi Alves. Seja bem-vindo, minha linda. Que prazer tê-la aqui conosco. Não fala, pastora. Glória a Deus, eu agradeço a presença dela e da filha dela aqui no meu lar. Estamos aqui hoje com a maravilhosa Nath Carvalho. Na câmera. Nossa cameraman. Que bênção. Pastora Josi, eu quero iniciar esse bate-papo aqui contigo te perguntando. Você é pastora ali da Adipel do Goiânia Parque Sul. Já tem quantos anos de ministério? Quantos anos ali ao lado do pastor Reinaldo conduzindo o rebanho do Senhor? Lá vai fazer 6 anos agora em agosto, mas ao todo são 13 anos já de ministério. Então vocês já passaram por outra Sim. congregação. Lá nessa outra congregação a gente ficou praticamente 7 anos e agora 6 anos no Goiânia Parque Sul. Sim, então 13 anos. 13 anos. 13 anos de ministério. 13 anos de ministério, de pastorado. De pastorado. Pastora Josi, e durante todo esse tempo, esses 13 anos ali à frente à obra de Deus, qual foi a sua maior dificuldade? Por um mundo. O que você enfrentou, que você achou que foi um momento difícil ali de atravessar? A gente pensa muitas vezes em desistir. Quando eu era criança, eu fui criada na igreja. Então, quando eu era criança, eu via as mulheres sentadas ao lado dos seus esposos, na igreja. Aí eu falava um dia, eu vou ser uma mulher de pastor. É lindo, né? A gente vê assim, Isso né? me influenciou. E eu lá do banco, lá na nave da igreja, olhava, via, né, a postura das mulheres ao lado dos seus esposos. Eu falava, um dia eu não vou ser uma mulher de pastor. Só que o tempo foi passando e sim, eu orava e eu buscava, eu falava, eu quero casar com um homem que tem um chamado de levar a palavra e junto nós vamos ganhar almas para Jesus. E sempre focado nisso aí, eu queria ser uma mulher de pastor. Sim, focada. E nossa história é bem assim, o pessoal, muitos não acreditam assim, que Deus prepara uma pessoa para outro. E tá na Bíblia, né? Quando foi para Isaac casar, Deus preparou Rebeca para Isaac. Sim. Então temos quem escolhe sou eu e Deus abençoa. Não é bem assim. Então eu orei e Deus, no momento certo, na hora certa, nos apresentou. Uma outra ali. Sim. E foi algo assim de Deus. Foi tão rápido o nosso casamento que o povo perguntou se nós estávamos ficando, era doido. Porque foi muito rápido. Dentro de quanto tempo? Eu acho que nós bateu recorde. Acho que nunca ninguém, né, nós tínhamos tanta certeza que o nosso casamento era de Deus, que em menos de 2 meses nós namorou e noivou e casou. Gente! Então quer dizer que foi um amor à primeira vista. Sim, a pastora Rosana, o pastor Lorismar, eles conhecem muito bem, né? Gente, na época que nós meses, casamos, eles estavam noivos, a pastora Rosana e o pastor Lorismar estavam noivos. E nós casou primeiro que eles, né? Nós nos conhecemos. Na verdade, nós já nos conhecíamos, mas assim, era só amigos, né? Irmãos de igreja. E quando o Senhor me revelou que ele era o meu, aí tudo aconteceu. Deus revelou para ele que eu era dele e Deus revelou para mim que ele era o meu.
Então tudo aconteceu rapidamente por isso, porque eu tinha certeza que ele era o Sim, meu. você tinha convicção Sim, daquilo. certeza. Até Inclusive, porque você orava e colocava aquilo tudo na presença do Senhor. Então, quando Deus trouxe a resposta, você não teve dúvidas. É por isso que é importante orar. É muito importante orar. A oração Recadinho para as meninas, para as jovens. é a chave da vitória. Vai casar com quem você quer, não é com quem Deus quer. Você aí, menina, que está solteira, ore, coloque tudo na presença do Senhor, que no tempo certo Tudo Deus vai dá te certo. apresentar o seu Isaac. É verdade, é verdade. E tudo deu certo, e para a glória do Senhor Jesus, agora em dia 20 de outubro, nós faz 24 anos de casados. Uau! Que bênção, pastora. Ano que vem já vai ser bodas de prata para a glória do Senhor Ai, Jesus. que gracinha, gente. Então muita que gente lindo. dizia que não ia dar certo, né? Porque eles não tinham a mesma convicção que nós tínhamos. E eles diziam, vocês estão ficando doidos que já se viu em menos de 2 meses namorar e noivar e casar. Né? Não existe isso. Mas deu tudo certo, porque Deus, quando está no controle, tudo dá certo, tudo deu certo. O nosso casamento foi lindo, casamos no cartório, casamos na igreja, Deus providenciou tudo, ganhamos decoração, bolo. Deus preparou tudo. nossa, até hoje quando eu me lembro, eu falei, meu Deus, tudo rápido, meu vestido lindo, lindo. Então assim, foi tudo muito rápido. Que bênção, pastora. Na direção do Senhor Jesus. Bênção. E ele, na época, já era presbítero, né? E eu, na época, eu era líder de jovens, eu tinha 16 anos, meu Deus, eu tinha 16 anos, muito novinha, minha mãe não queria, porque eu era muito novinha. Muito jovem. Ela dizia, era uma não, menina ainda. tem que casar com 19, 20 anos, porque ela casou com 20 anos, né? Uhum. E ela queria que eu casasse mesmo, mas tudo é conforme a vontade do Senhor. Sim. Meu pastor na época não queria fazer o noivado, porque disse que isso não ia dar certo. Falei, pode fazer que Deus está no controle e vai dar certo. E para a glória do Senhor Jesus, nós vamos fazer 24 anos de uma feliz casação. união. Temos nossos 2 filhos, né, Rafaela, bênção do céu. Que bênção. E surgiu, né, depois ele foi consagrado evangelista, depois a pastor. Eu falei, opa, agora eu vou ser uma esposa de pastor. O desejo do coração vai se cumprir agora. Sim, e aí eu fiquei muito feliz. Só que tem uns desafios. Sim, sim. Com 4 anos de ministério, com 4 anos ao lado dele, ajudando ele a apacentar, porque o rebanho Deus confiou a ele, Sim. né? Nós estamos, Deus colocou eu do lado dele, que nós juntos apacentar as ovelhas do Senhor, mas o pastor é ele, inclusive ele é o meu pastor. Às vezes a gente que é esposa de pastor, até é difícil, Sim, assim, muitas vezes a gente tem que saber como falar com o esposo, porque ele é o esposo e pastor. Então, tem hora que Esposo e pastor é ao mesmo homem, tempo. ele é homem, eu sou mulher. E muitas vezes a gente tem dia que a gente se estranha. Isso, né? O casal que diz que não se estranha. O casal de pastores são pessoas comuns. Sim, sim, somos de carne e osso e às vezes nossas ideias não batem, que nem diz o ditado. Só que aí eu falo, meu Deus, me dá sabedoria, que ele é meu pastor. É difícil. É complicado, né? É meu pastor, me dá É sabedoria. complicado você sair da posição de ovelha para aquela De esposa. de esposa de Não é pastor. fácil. Muda, né? Sim. A posição muda tudo, o aspecto. Pastora Só Deus Josi, pra orientar a gente como agir. é verdade. E durante todo esse período, esses 13 anos, qual que foi o seu maior aprendizado de tudo isso que você viveu até o dia de hoje? Foram tantos aprendizados que eu nem sei por onde começar. Meu Deus. Mas eu confesso que nem eu estava falando, com 4 anos eu quis desistir. Falei, Senhor, é muito difícil. Quer dizer que quando completou 4 anos ali, sendo esposa de pastor, surgiu a primeira dificuldade, e nesse momento você pensou em desistir. Foi várias dificuldades ao decorrer desses anos, e eu fui falando, Senhor, eu não dou conta. Não dou conta, é muito difícil. Passa de mim esse cálice. Eu não dou conta, porque eu gosto muito de cantar. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor me deu o talento de compor. E eu, pela misericórdia do Senhor, é só Deus mesmo. Tem hora que o Senhor me dá as composições. Época, você já cantava? Sim, é mais de 30 anos.
Meu que eu, Deus. desde quando eu me entendo por gente, desde Gente, nós temos muito aqui pequenininha. uma maravilhosa que é Glória a pastora de igreja e também é cantora, tem o dom de adorar, de cantar e também de compor. É, mulher treinada. Deus é fiel, é pela misericórdia Glória a do Senhor. Deus. Então, assim, Com 4 Eu anos gosto você muito. teve essa dificuldade. sim. E aí eu pensei assim, eu falei, não, acho que eu fui chamada mesmo só para compor, cantar e pastorear. Acho que era só vontade mesmo, eu não tenho. Só que o Senhor falou que não. Falou, aquela vontade que tu tinha era eu colocando já no teu coração. Olha só. E o Senhor falou, ordenou, apacenta as minhas ovelhas. E falou, vou te levar nos 4 cantos do mundo, cantando, ganhando almas. Mas quando você estiver ali, quando eu te colocar ali, é para você estar ali juntamente com seu esposo, ajudando ele a apacentar. Sim, cuidar o das ministério para ovelhas. sair cantando, ganhando almas para Jesus. Mas quando o Senhor me trazer desse local ao qual Ele vai me levar e eu estar do lado dele, eu vou estar ali ajudando ele. Sim. Não vou estar só, que nem eu. Teve um tempo que eu queria só sair, gravar e sair, não. Mas ele falou, eu te separei, eu te chamei, eu te escolhi, dentre muitos eu te escolhi, a dedo, apacenta as minhas ovelhas. Então, tem hora que eu falo assim, Senhor, será que eu dou conta? Né? Cantar, sair cantando, ganhando almas para o Senhor Jesus e ao mesmo tempo voltar, e quando eu voltar e assumir esse ministério, é muita coisa para minha cabeça. Apacentar e ao mesmo tempo sair ganhando almas para o Senhor Jesus e compor também. Esses dias a composição que eu vou estar gravando, eu estava na pia. Eu digo assim, nossa, minha pia de lavar louça aqui é um lugar assim que É Deus... o lugar onde Deus fala. Que Deus Ele vai já me entregou trazendo a várias revelação composições. dos céus. Essa, Nasci pra Te Adorar, eu tava lavando louça. E o Senhor me deu. Gente, que lindo. Essa Mais Que Vencedor, que foi o primeiro single que eu gravei, eu estava lavando louça e Deus me deu. Uau! E essa Pastora outra do Josi. mesmo jeito, só que essa tem um diferencial. As outras eu estou lavando louça. Eu gosto muito de, quando eu vou fazer as coisas, cantando, adorando, principalmente quando eu estou lavando louça. E aí eu vou, de repente, é algo inexplicável. Só quem compõe que sabe explicar. O Espírito Santo coloca a composição na minha boca e eu largo o que eu estou fazendo, pego o celular e vou gravar. Né, no aplicativo de gravações, aquela composição, para mim não esquecer. Só que essa foi diferente, essa que eu vou estar gravando logo. Olha, vai estar preparando novidades. Está chegando. Logo, logo estaremos gravando. Vou entrar em contato com o meu produtor, Ricelli Dias. Ricelli, conheço. Ele que gravou o videoclipe Nasci Pra Te Adorar, e esse outro também, Mais Que Vencedor, também foi ele que gravou. Ele é meu produtor, já tem um bom tempinho. Já tem um tempo. A Raquel, missionária Raquel, é minha assessora, uma bênção, mulher de Deus. Deus colocou uma equipe abençoada. Deus, ele, na hora certa, ele prepara tudo. Tá cuidando daquilo que Deus confiou nas Sim. suas mãos. E conta pra gente, você disse que Deus te dá composições ali, lavando a louça ali. Conta pra gente, você tem a canção Eu Nasci Pra Te Adorar, que você gravou na companhia da sua preciosa. Que honra! Conta pra gente um pouquinho dessa canção. E também você tem a outra, Mais Do Que Vencedores. Essa eu costumo dizer que é o meu Samuel, né? Essa canção é o meu Samuel. Foram muitos e muitos anos. Desde criança eu tinha vontade de gravar e o Senhor sempre... Foram 38 anos à espera. 38 anos, não é 38 dias. Foram muito tempo. E teve momentos que eu quis desistir. Quis desistir do pastorado, quis desistir de estar ao lado do meu esposo, ajudando ele a pastorear, quis desistir de compor, quis desistir de cantar. Não é fácil. Porque o tempo de espera, muitas vezes, tenta até silenciar a nossa adoração. Sim. Quantas vezes eu pensei em desistir? E essa canção Mais Que Vencedor E realmente... toda promessa, pastora Josi, passa pelo tempo da espera, pelo teste da espera. Só vive o processo, só vive o propósito quem suporta o processo. E o processo foi doloroso. Inclusive a canção Mais Que Vencedor, eu pedi ela, eu fiz uma campanha no Monte Serrinha, quase 2 meses, porque o Senhor abrisse portas para que eu gravasse. E eu queria, a minha primeira canção, eu queria que contasse um pouco da minha história,
E é por isso que eu falo, aqui eu orei, eu chorei, eu clamei, eu supliquei. Porque foi ali, inclusive eu queria gravar o videoclipe lá no Monte Serrinha, porque foi lá onde eu chorei muito. Lá foi onde tudo começou. Onde tudo começou, mas infelizmente não foi possível eu estar gravando essa canção. Mas foi um local bem arborizado também, que foi lá no Vaca Brava, que foi gravado o videoclipe. Então assim, foi uma canção, eu gravei ela pela W Music, eles fizeram o single pela W Music, e a produção de vídeo foi com o meu produtor Ricelio Dias, aqui já no Goiás. Mas é uma canção que até hoje é meu Samuel. Eu orei muito, eu chorei, eu clamei. Chorou muito por ela. Foi uma espera dolorosa. E essa nova canção que está chegando? Conta pra gente um pouquinho mais sobre essa canção que Deus te deu. Nasci pra te adorar, Jesus, verdade. Eu e minha filha, por isso que eu gravei com ela. Ela já tinha vontade de gravar na outra, ela queria gravar, mas não foi possível porque não estava em contrato. Mas nessa eu falei, você vai gravar comigo. E realmente é uma canção que fala comigo e com ela, porque realmente ela, desde pequenininha, eu comecei a adorar o Senhor, desde quando eu me entendo por gente, eu já cantava nos coralzinho infantil na igreja, nos vocal de adolescente, depois fui para os jovens, e sempre cantando, desde quando eu me entendo por gente, que nem diz o nordestino, porque para quem não sabe, eu sou uma mistura de piauiense com maranhense e Goiás. E Goiás, a terra do piqui. Nasci no Piauí, morei até meus 6 anos de idade lá, depois fui para o Maranhão, meus pais foram para lá. Eu fiquei lá até 9 anos, saí de lá com 15 anos, e aqui no Goiásão já é 25 anos. Então meu marido até brinca, mas você é mais goiana. Você já é mais goiano do que todos os outros que você já passou. Sim, porque já aqui já é 25 anos. Essa canção Nasci Pra Te Adorar é realmente, eu me sinto mais perto de Jesus quando eu tô adorando Ele. É gostoso. Que lindo. Eu posso estar triste, abatida, mas quando eu começo a cantar. É um bálsamo. É um bálsamo. E já que você tocou no assunto, eu quero te perguntar. Quem é Jesus para você? Conta pra gente. Jesus é tudo para mim. A minha mãe me ensinou que quem tem Jesus tem tudo, de verdade. Antes, quando eu era criança, eu falava, como assim? Ficava sem entender. Ao longo da vida eu entendi. Quem tem Jesus tem cuidado, tem proteção, tem refúgio, tem abrigo. Ele é o meu amigo fiel de todas as horas, é o meu companheiro fiel de todas as horas. Gente, ela tá com o olho cheio de lágrimas. Eu estou chorando, para quem sabe, quem me conhece sabe que eu me debulho em lágrimas. Mas bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Porque falar de Jesus, Jesus é maravilhoso. É maravilhoso, falar de Jesus não tem explicação. É algo lindo, porque Jesus, Ele é tudo nas nossas vidas. Jesus é tudo para nós, não é verdade? Ele é meu tudo. Então hoje você é uma mulher realizada, você está à frente do rebanho do Senhor, ao lado do seu esposo, você também tem um ministério de levita, de adoradora, e como que é conciliar ali o pastoreio e a função de cantora? Como que você faz? Você hoje está cumprindo agendas regularmente, visitando eventos, igrejas, conta pra gente como que você está fazendo para conciliar essas duas coisas. Uma coisa que eu aprendi ao longo da caminhada é que primeiramente a minha comunhão com Deus, a minha família, depois o ministério. Então primeiramente eu preciso ter todo dia um devocional com Deus, um momento de cantar, de ler a palavra, de orar, porque é o meu combustível. É um momento seu, é você e Deus. Sim. E aí pela manhã eu levanto. E tenho, antes de eu começar a fazer qualquer uma outra coisa, primeiro eu busco o meu Deus, porque é dele que vem minha força, é dele que vem a minha proteção, não só para mim, mas para minha família, é dele que vem a nossa proteção, a nossa força, é dele que vem o cuidado. Então, primeiramente, Jesus. Depois que eu tenho um momento com Deus, aí eu me levanto preparada para mais um dia de batalha. E aí a minha família. Eu aprendi primeiramente o meu Deus, o meu Jesus, depois a minha família, depois o ministério. Porque tem muitas famílias destruídas porque colocaram primeiro o ministério. É verdade. Então, se a minha família estiver desestruturada, não tem como eu estruturar outra família. Primeiro a minha família, cuido da minha família. E é bíblico, tá lá em Timóteo. É bíblico. É bíblico, tá lá em Timóteo. Então, primeiro, tá lá em Timóteo que se a gente deixa de cuidar dos nossos para cuidar dos outros, tá agindo pior do que o ímpio. É verdade.
Então, primeiro... É um princípio, né? E eu já fui criticada por isso. Já fui criticada. Porque me dizem assim, o pastor Reinaldo tá em tudo. Mas o pastor Reinaldo, muitas vezes ele sai, e eu estou muitas vezes com a minha filha não muito bem, porque criança gripa, sente uma febre, e quem melhor para estar do lado dela, cuidando dela? Sim. Ele vai e eu fico aqui, cuidando do nosso lar, dos nossos filhos, dos filhos que o Senhor nos confiou. Eu escutei essa semana em um podcast, ali com o pastor Tiago Brunet, entrevistando o pastor Luciano Subirá. E o pastor Luciano dizia ali que a família é o nosso primeiro rebanho. Eu nunca tinha escutado assim, dessa forma, porque a gente sempre ouve falar que a família é o nosso primeiro ministério, né? Mas ele disse que a família é o nosso primeiro rebanho. E eu achei isso tão lindo, tão grandioso. Então, antes de você cuidar do rebanho, né? Do rebanho da igreja, você tem que cuidar do rebanho que mora dentro da sua casa contigo, que depende de você. Sim. E que é um rebanho que Deus confiou nas suas mãos. E é muito precioso. Muito precioso. Eu já fui muito criticada por isso. O pastor Reinaldo tá em tudo. E eu costumo dizer que eu já tentei muito me explicar, mas hoje em dia eu já não me explico mais. Falo, Senhor, Ele é que nos então, assim, tá na Bíblia que Ele é que fala por nós. Sim. Ele nos justifica. É Ele que nos justifica, né? Então, hoje em dia eu falo, Senhor, tá nas tuas mãos. Porque tem gente que nem compensa a gente ficar dialogando certas coisas, porque nunca vai entender. Sim. Então a gente ora, entrega pra Deus. Você já entendeu a importância do seu cuidado com a sua família, do seu propósito de vida em zelar, né, pela sua casa, pela sua família. E isso te traz paz no coração. Isso me traz paz. E... sabe, aquela sensação, tô cumprindo, tô no caminho certo. Tô cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Com certeza, mas não é fácil. Que nem eu costumo dizer, meu Deus, o Senhor me chamou para compor, para cantar e apacentar, me capacita. Porque é muito difícil, por isso que muitas vezes, só que eu, como eu costumo dizer, primeiro Deus, depois a minha família, depois o meu ministério. O ministério fica em terceiro. Às vezes eu cancelo, gente, se eu posso ir, vou. Se não posso, eu não vou. Eu não vou deixar um filho meu doente. Só se o Senhor falar, vai, que eu tô no controle, e tiver uma outra pessoa para cuidar, mas eu não vou deixar aqui só. Deus cuida, não. Não é bem assim. Deus tá lá no céu. E Deus colocou eles nos... confiou nas suas mãos. Sim, né? Eu não vou. Eu tenho uma agenda, eu vou cantar. Eu tenho que ter um evento na igreja, eu vou lá. Reinan, fica aí, meu filho, se cuida que você já tá grande. Rafaela, minha filha, você já vai fazer 7 anos amanhã. Então, não é bem assim. Então, e Deus confiou nas nossas mãos o papel de edificadoras, não é verdade? Somos nós que edificamos a nossa casa. Ai, pastora Josi, que maravilha tê-la aqui hoje. Para nós é uma alegria, um privilégio, né? Precisamos vocês aqui no meu lar. E nós já estamos caminhando para o final dessa entrevista. E pastora Josi, eu quero agora que você olhe para aquela câmera e traga uma palavra de Deus, uma mensagem para aquelas pastoras que estão iniciando o ministério pastoral agora, ao lado de seus esposos, e também para aquelas que já têm um tempo, né, à frente ali da obra de Deus. Traga uma palavra de Deus, uma mensagem do céu para todas nós. Seja forte e corajoso. O Senhor conosco está. É que nem eu estava falando, esses dias o Senhor me deu a composição que logo vou estar gravando. Essa foi diferente, porque as outras ele coloca nos meus lábios e eu pego o celular e começo a gravar. Essa, eu escutei alguém cantar. Eu escutei um ser celestial cantando. E que lindo! Eu nunca tinha tido essa experiência, foi algo maravilhoso. A gente vê uma pessoa aqui na terra cantar, a gente, nossa, que lindo! Imagine um ser espiritual cantando no seu ouvido, um anjo cantando no seu ouvido. É uma experiência que eu nunca vou esquecer, ficou marcada, gravada. E eu estava, que nem eu costumo falar, que nem eu já falei, lavando louça, de repente, eu estava passando por um momento muito difícil, e de repente eu escutei esse ser celestial, esse anjo cantar no meu ouvido.
Seja forte e corajoso, o Senhor contigo está. Seja forte e corajosa, Ele não vai te deixar. Seja forte e corajosa, a vitória Ele vai te dar. E logo Jesus vem buscar a sua igreja para com Ele no céu morar. Então foi algo que lindo! E quando eu ouvi esse ser cantando, esse anjo cantando no meu ouvido, tão lindo, cantou tão lindo, eu falo, meu Deus! Ai, quando eu me lembro, eu fico emocionada. E eu corri rapidamente, larguei o que eu estava fazendo, peguei o celular e gravei. E gravou. E eu costumo dizer que o Senhor sempre, Ele me dá primeiro o refrão, depois as estrofes. E as estrofes é um mistério. Eu vou pro joelho, vou orar, Senhor, já tem o refrão, agora é as estrofes. E eu vou pro joelho. E depois eu fui pro joelho, Jesus foi me dando as estrofes desse hino. Que lindo, pastor. Mas essa parte, esse refrão que o anjo cantou no meu ouvido, é algo que, meu Deus. Tremendo. Meu Deus. Tremendo. As coisas de Deus não se explicam, não é, pastora Então, Ju? não se explica. A gente vive. Um milagre a gente não explica, que nem compor. A gente não explica, a gente vai vivendo. E o que eu tenho para dizer para as que estão iniciando, seja forte e corajoso. É que nem eu estava conversando com uma jornalista abençoada, Ruth Carvalho, que Deus, ele nos manda, Ele nos chama, Ele nos escolhe, Ele nos chama e Ele nos capacita. Como Ele nos capacita? É isso aí. Quando nós obedecemos, meu Senhor, mas como é que eu vou fazer isso? O segredo é obedecer. Mesmo sem compreender, obedeça ao comando dos céus. O segredo é a obediência, que nem o hino da Shirley Carvalhais. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te manda fazer. Eu aprendi isso, a vitória vem da nossa obediência. Muitas vezes o Senhor nos manda fazer algo, meu Deus, como? Não tem recursos muitas vezes, sim, né? E como a gente não sabe por onde começar, mas quando a gente vai com a fé e sabendo que aquele que nos manda é fiel para nos orientar, para nos capacitar, e enviar providências, enviar recursos financeiros, Ele só quer o primeiro passo. Só o primeiro passo. De você, da jornalista Ruth, que é uma mulher abençoada, missionária, Amém. Mulher linda. Inclusive tem uma canção que eu ouvi no seu CD, eu tenho o seu CD aqui. Nossa, ele é um ritmo assim do Pará, um ritmo bem agitado. Falei, e eu gosto, como nordestina, gosto desses ritmos agitados. Falei, gente, é sua essa composição? Porque não, qual é a razão do meu bebê? Vou te amar, vou te amar. Isso, essa aí. Essa é linda, mexeu comigo. Eu ouvi muito essa canção, eu falei, gente, eu vou gravar essa canção. Ela já foi muito cantada, inclusive, esses dias pra trás, teve uma irmã que me mandou uma mensagem pedindo playback, queria cantar. Eu falei, olha, eu quero esse playback. E eu mandei o playback pra ela. Então manda pra mim também. Olha só. Essa canção é linda, gente. Eu, como uma boa nordestina, eu gosto de uns ritmos mais agitados, né? Que nem a canção Nasci Pra Te Adorar. Ela ficou do jeito que eu, né? Eu gosto de um ritmo mais assim, um ritmo mais agitado, assim, parece que eu fico mais. Então, assim, voltando ao nosso assunto, mas não esquece não, viu? Depois eu quero o playback. Vou enviar hoje ainda. Futuramente eu quero até gravar, quero autorização para estar gravando essa canção. Seja forte e corajoso, como o Senhor enviou esse mensageiro do céu para falar comigo. E eu sei como essa canção tem falado muito comigo, eu sei que vai falar com muitos, porque o Senhor falou que vai mudar. Antes dele me dar essa canção, ele já falou que ia me dar. Eu estava em um evento, em um culto, no lar até, e Deus usou uma pessoa para falar, um jovem até, falou que o Senhor queria me dar um presente. Que era para mim buscar mais o Senhor nas madrugadas, porque Ele queria me dar um presente. E eu fiquei... Aí ele falou, o Senhor quer te dar uma composição, porque na hora que ele falou um presente, eu falei... Aí eu queria saber mais desse presente. Na mesma hora o Senhor usou ele para falar, o Senhor quer te dar uma composição. E essa composição, para Ele te dar, você
precisa buscar Ele mais e mais às madrugadas. Descer, né? Na presença do Senhor em oração. E eu costumo dizer que tinha dia que eu estava num sono tão bom, aí despertava, eu deslizava que nem um quiabo da cama. Jesus, eu tô aqui! Eu preciso dessa composição desse presente, que o Senhor falou que através dessa composição Ele vai mudar a minha história. Que lindo, pastora Josi, que lindo. E Ele me deu. Busquei Ele me deu. E realmente essa foi um diferencial, porque ela foi cantada no meu ouvido. Não foi colocada nos meus lábios, ela foi cantada no meu ouvido. E nós já estamos ansiosos, aguardando mais essa canção, que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de todas nós. Como o Senhor falou, que Ele ia falar muito comigo através dessa canção, e ia falar com muitos através dessa canção. Amém, eu creio. E, voltando ao nosso assunto, seja forte e corajoso, mulheres abençoadas, que Deus Ele chama, Ele escolhe, Ele chama, Ele capacita, então vai, que Deus vai na frente guiando, orientando, e deixa Deus cuidar de vocês e orientar como vocês cuidar do rebanho. Amém. Ao lado dos vossos maridos. Amém. Pastora Josi, chegamos ao final do nosso bate-papo e eu quero te agradecer imensamente pela preciosidade de tudo que foi falado aqui, e que o Senhor continue te usando poderosamente e que Ele te levante nessa terra a cada dia mais e que Ele cumpra na sua vida todas as promessas que um dia Ele te fez, e que por onde você passar, aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar as suas mãos, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado sobre a sua vida. Amém, minha linda? Amém. Eu posso esperar no nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe. Foi uma honra recebê-las aqui. Amém. Então chegamos ao final de mais um Fala Pastora. E até a próxima edição. Tchau, tchau. Bênção do céu. Deus abençoe vocês mais e mais. Amém.